Roberta, a paz do nosso Senhor, Betinha, glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, glória a Deus. Bom dia, Sandra, Deus abençoe e multiplique em nome de Jesus. Glórias ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Espero que vocês tenham tido uma noite abençoada. Já declaro e profetizo um dia de vitória, um dia de presença, amém? Do Espírito Santo de forma palpável. Bom dia, Wendel, bom dia, Patrícia, bom dia, Silvia, glória a Deus, louvado seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Já vamos consagrar essa live, amém? Ao Senhor e entregar o pleno domínio e controle nas mãos do Espírito Santo, porque é Ele que governa todas as coisas, amém? Vamos lá? Vamos orar então? Bom dia, Mirélia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar enquanto os nossos irmãos entram, amém? E depois nós damos início. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, obrigada porque até aqui o Senhor tem permanecido conosco e eu sei que o Senhor continuará nos conduzindo, Pai, rumo ao caminho da santidade, rumo ao caminho, Senhor, da perfeição, de chegar na estatura de varão perfeito que é Cristo, Pai. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor ajuste as armaduras espirituais dos meus irmãos e irmãs aqui, Pai, aqueles que já se encontram aqui, aqueles que já ainda vão entrar, já sejam revestidos com essas armaduras. Assim também, Senhor, como os queridos deles, Pai, assim como a minha vida, Senhor, e os meus queridos, meus filhos, Pai, meu esposo, eu peço que o Senhor coloque agora, Pai, uma armadura apropriada para este novo tempo, Pai, uma armadura de guerra, Senhor, um revestimento especial, Pai, para esse novo dia de live, Senhor. Sabemos, ó Pai, que estamos confrontando sistemas demoníacos e malignos, pois quando a luz de Cristo chega, Senhor, as trevas batem em retirada, e eles muitas vezes, Senhor, se levantam, mas eles se levantam para cair, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor também disponibilize para todos nós, durante este período de live, durante todo o dia, anjos de batalha espiritual, anjos de guerra, que vão, Senhor, em nome de Jesus, continuar guerreando pela vida de cada filho e cada filha tua, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus, uma miríade de anjos, Senhor, em prol desta live. Eu declaro os teus anjos sentinelas, Senhor, de plantão, papai, em nome de Jesus, em nosso respeito, Pai, a nosso respeito, ao nosso favor. Eu declaro, Pai, que é amarrado agora todo o principado, potestade, dominadores das trevas, dos ares, em nome de Jesus. Todo espírito do homem bate em retirada, todo espírito maligno de confusão, de dissensão, religião, Pai, de idolatria, facção, Senhor, são amarrados e amordaçados agora. Selamos, Senhor, no mundo espirituais, em nome de Jesus, os umbrais dessa live com o sangue do Cordeiro. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que nenhum mal poderá tocar, Senhor, nas nossas vidas. Eu declaro, Pai, que a internet não vai ser, Senhor, prejudicada, os aparelhos eletrônicos também não vão sofrer interferência, Pai. E a tua vontade, Pai, e a tua verdade, a tua palavra será propagada, Senhor. Eu entrego o domínio desta live nas tuas mãos, Espírito Santo. Conduza conforme a tua vontade, Senhor. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através da minha vida. Para isso, passo uma tenaz nos meus lábios, Senhor. Santifica, Senhor, em nome de Jesus, a minha alma. Pai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz. Pai, libera discernimento de espírito, Senhor. Oh, Adonai, nós somos totalmente dependentes do Senhor, Pai. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a revelação plena, verdadeira e genuína. Libera sobre nós o Espírito, Senhor, da revelação da palavra. Aquilo que está por trás da letra, fala conosco no profundo, no oculto e no secreto. O que a nossa alma necessita ouvir e não, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito da sabedoria repouse sobre nós. Toca no nosso intelecto, toca na nossa mente. Toda dificuldade de compreensão cai por terra. Toda ansiedade, toda agitação da alma, dá lugar agora, Pai, para a paz que excede todo entendimento. E nós declaramos que essas horas aqui de live são totalmente voltadas ao Senhor. Os problemas, as preocupações, as pendências do dia serão resolvidas, Senhor, após este período, porque o Senhor liberará estratégias para cada um de nós. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Jéssica, Kelly, amém. Glória a Deus, aleluia.
louvado seja o nome do Senhor Jesus, o William, amém? A paz do nosso Senhor Jesus, Sidoca, Cléo, glória a Deus, aleluia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mari, muito bem-vinda, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale contigo, assim como ele tem falado com todos nós. Para quem está aqui de primeira vez, nós fazemos o devocional todos os dias de segunda a sexta, amém? Às 7h45 da manhã. E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, amém? E nós vamos ler hoje 2 Reis, capítulo 3 e capítulo 4, amém? Então eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando conosco, assim como ele tem falado todos os dias, para a honra e glória do Senhor. Então, abra comigo o livro de 2 Reis, para quem acompanha a leitura com a Bíblia. 2 Reis, capítulo 3, amém? Vamos lá. O reinado de Jorão em Israel. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou 12 anos. Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal, que seu pai tinha erguido para a adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Israel e Judá contra Moabe. Messa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe, revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel. Depois, mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim. Portanto, tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Ele prontamente replicou: sim, eu irei, estarei ao seu lado, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos de guerra junto aos teus. E indagou: por qual caminho haveremos de subir? Ao que Jorão orientou: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram, e depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós! Será que Yahvé reuniu-nos os 3 reis para entregarmos nas mãos dos moabitas? Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta para que podamos consultar o Senhor por seu intermédio? Então, um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Yahvé. Em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas do teu pai e os videntes de tua mãe. Entretanto, o rei de Israel contestou-lhe: não. É que Yahvé reuniu os 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ao que Eliseu retrucou: juro por Yahvé, o nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Deixa eu parar aqui um minuto. Vamos parar aqui no versículo 26, amém? Povo de Deus, primeiro ponto. Aqui nos primeiros versículos a gente viu que Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Samaria e governou por 12 anos. Ele procedeu de forma errada, de forma errônea diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai. Então ele teve um caminho diferente, amém? Porém, não totalmente como Acabe, porque ele chegou até a destruir a coluna de Baal que o seu pai tinha erguido para adoração. Então, entenda algo. Mais uma vez, Deus fala aqui: nós vamos destruir altares. Nós vamos ser usados, amém, para destruir altares que os nossos antepassados levantaram. Mas isso não significa que você não deve cuidar da sua caminhada,
porque senão você pode continuar andando nos passos errados dos teus antepassados. Mais uma vez o Senhor fala isso, e algo que eu quero trazer aqui, amém? O Senhor dentro deste mês, principalmente para quem está fazendo o jejum, principalmente para quem está jejuando os 70 dias, além de ser um mês profético, além de ser um mês que o tribunal do Senhor, amém, é preparação para a gente entrar no tribunal do Senhor, o Senhor traz a revelação, tudo que está em oculto. E o Senhor, se você pedir para Ele, que Ele revele tudo que está em oculto acerca da tua família, Ele vai começar a revelar. Deus está começando a abrir os livros. Deus está começando a colocar a luz de Cristo sobre tudo que está em oculto. Então, se você detectou na sua vida que existe algo na tua casa, que existe algo na tua família, que é algo que acompanha de geração em geração, são ciclos de repetições. Você vê que a sua família é aprisionada em algum ciclo, às vezes é problema financeiro, às vezes é enfermidade, às vezes é problema conjugal. São coisas que se perpetuam, são coisas que se repetem dentro da vida do povo da tua família. Peça para o Senhor trazer revelação do que está em oculto. Porque o Senhor vai começar a descortinar, mas assim, descortinar de uma forma muito clara o que está acontecendo. E aí, por que o Senhor está fazendo isso? Primeiro, nós estamos às portas do grande tribunal de Deus, que é Yom Kippur. Segundo, para você que está fazendo jejum, você está fazendo o quê? Uma techuvá, que é um caminho de volta. Você está se arrependendo dos seus pecados para que você entre no propósito que Deus preparou para você desde antes do teu nascimento. Então, tudo que estava paralisando a tua vida, te impedindo de chegar no destino profético que o Senhor tem para você, vai ser arrancado. Deus vai tirar toda a erva daninha. Deus vai arrancar tudo que possa estar travando você de chegar no seu destino profético. Porque muitas vezes o que está prendendo você de chegar no seu destino profético são coisas que estão vindo lá dos seus antepassados. E quem carrega espírito de religiosidade não entende essas coisas que o Senhor traz no Antigo Testamento, porque vive apenas do Novo. Só que Jesus não veio anular o velho, ele veio fazer com que ele fosse ainda mais forte, ele veio ser aperfeiçoado através de Cristo. Então, querido, peça, em nome de Jesus, irmão e irmã, peça para que o Senhor traga revelação de tudo que está em oculto, desde os teus antepassados. Porque às vezes são coisas que você acha que, não, é normal estar acontecendo isso. Não é. Não é. Deus vai começar a descortinar, mas vai descortinar de uma forma assim que você vai se surpreender com as coisas que Deus vai revelar. Você vai falar, cara, eu não imaginei que pudesse ter acontecido isso na minha casa, que isso pudesse ter acontecido na minha família. Porque Deus está começando a revelar. Deus já está revelando. Amém? Outro ponto. Aqui, Israel e Judá se juntaram contra Moabe. Mais uma vez, Josafá, o rei de Judá, teve discernimento para poder não ir para uma guerra, amém? Sem antes consultar o Senhor. Isso daqui mostra que Deus sempre vai colocar na sua vida uma pessoa que vai ter discernimento para te ajudar a passar pelas guerras, a te ajudar a passar pelas pelejas. Sempre vai ter alguém que tem favor diante de Deus. Sempre Deus vai ter aqueles que têm favor perante Ele. Você está querendo dizer que nem todo mundo tem favor diante de Deus? Sim. É bíblico. Principalmente se é uma pessoa que não destrona altar. Principalmente se é uma pessoa que está na dualidade, que tem uma vida de dualidade entre a santidade e o pecado. Não tem favor. Tem a misericórdia. Favor de Deus é para aqueles que andam segundo a vontade de Deus. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Mas por que fulano fala e acontece e eu falo e não acontece? Um dos motivos pode ser porque você está tendo uma vida de dualidade. Ainda existe algum altar levantado. Porque aqui, Jorão, ele tinha derrubado os postes que Acabe tinha levantado ali. Quando diz poste, é porque significa altar, tá? Os postes que Acabe tinha levantado para o deus Baal.
mas ele continuou andando no caminho errado. Agora Josafá não. Agora Josafá, ele era da tribo de Judá. E ele tinha uma vida que agradava ao Senhor. Ele andava ali nos caminhos certos. Porque todas as vezes em que Josafá ia para uma guerra, ele pedia: olha, vamos consultar um homem de Deus. Vamos ver o que Deus fala a respeito dessa situação. Nós não podemos marchar numa guerra sem o direcionamento. Então aqui, por mais que ele tinha se juntado ali a Jorão, por mais que ele tinha se ajuntado com outros 2 reis, o favor de Deus estava sobre a vida de Josafá. Então Eliseu só decidiu falar com eles por conta do favor de Josafá, por conta da pessoa de Josafá. Então está aqui, no versículo 14. Ao que Eliseu retrucou: juro por Yahvé, o nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. O que isso também representa? A tua intimidade com Deus, a tua santidade, a tua caminhada, a tua opção de escolha de servir ao Senhor gera favor sobre a tua vida. E o favor que está sobre a tua vida pode se estender sobre a tua casa, sobre a tua família. Vale a pena ser fiel. E eu não estou falando nem por causa do favor de Deus. Vale a pena ser fiel porque mostra que você é amigo de Deus. Porque mostra que você é amigo do teu pai. Porque mostra que você decidiu caminhar no caminho certo. Trilhar o caminho certo e sair dos caminhos errados. Vamos lá, outro ponto. 15. No entanto, então aqui Eliseu era um homem de Deus. Ele ali estava se movendo segundo o favor que existia sobre a vida de Josafá. Amém? Então ele pediu: trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. E lhe ordenou: assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale. Cavai muitos poços neste vale. Porquanto assim fala Yahvé: eis que não sentireis vento, nem vereis chuvas. Todavia, este vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede e a sede de todo o vosso rebanho de vossos animais de carga. Mas isto ainda é pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as nascentes e cobrireis de pedra todos os campos férteis. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, povo de Deus, por isso que eu falo, leia a Bíblia e vai anotando, porque tem chaves, tem códigos aqui na Bíblia que você precisa anotar, que você precisa grifar, que você precisa marcar, porque vai precisar num dia e você não vai lembrar onde está. Então é por isso, você não pode ler a Bíblia de uma forma qualquer, sem anotar, sem rabiscar no caderno. Marque, porque tudo que você precisa está na palavra. Então vamos lá. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Então vamos parar aqui. Vamos destrinchar aqui os versículos. Vamos lá. Primeiro ponto. Gente, eu tô bebendo água aqui, porque senão suco, chá, porque senão a minha voz vai começar a falhar. Vamos lá. Primeiro ponto. Deus habita onde? Em meio aos louvores. Amém? Em meio à adoração. O trono de Deus, a presença de Deus está lá no trono da glória, lá no trono, na dimensão espiritual, na habitação do Deus de Israel. Existem anjos que estão adorando 24 horas por dia, alimentando o trono do Eterno. Então, todas as vezes em que você adora, todas as vezes em que você se coloca em adoração ao Senhor, você está alimentando o trono do Deus de Israel e a presença do Senhor vem sobre a tua vida. Isso mostra que dentro da tua batalha, você não pode se esquecer de adorar. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Existem batalhas, existem guerras que a adoração
é a maior arma que vai existir. Então, para você ter a presença do Senhor, você precisa adorar Ele. Não é oração, é adoração. Deus habita em meio aos louvores. Um exemplo de batalha que foi vencida através da adoração, os muros de Jericó. A gente viu ali, amém, que Deus pediu para que o povo pegasse, colocasse os levitas à frente. E eles foram tocando os seus instrumentos, dedilhando harpas, tocando as liras, e o povo foi cantando atrás, dando voltas ao redor da muralha de Jericó. E quando Deus mandou, eles simplesmente fizeram o quê? Gritaram e as muralhas caíram. Existem batalha, querido. Existe batalha, meu irmão e minha irmã, que você não vai ganhar através de oração de guerra, através de oração de imposição de mãos. Você só vai ganhar se você adorar. Porque Deus habita em meio aos louvores. Então aqui, outro ponto. Toda vez que você adora, a presença de Deus se intensifica sobre você e sobre a sua casa. Você quer presenciar, você quer ter um nível de glória fluindo, amém? Dentro do ambiente do teu lar? Adore. Satanás não suporta uma casa que tem adoração. Satanás não fica. Espírito maligno bate em retirada. Ele fica do portão para fora. Quando você tem uma vida de adoração. Agora, quando você contamina o teu lar com músicas que dão legalidade para Satanás reinar, aí fica difícil. Cada um põe na sua casa aquilo que quer. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando daquilo que eu vivo. Na minha casa não se toca outro tipo de música. Eu só escuto louvor. Ai, que religiosidade. Você pode achar o que você quiser. A casa é minha, eu faço do jeito que eu quiser. A minha casa é consagrada ao Senhor. Nem as minhas filhas, às vezes elas escutam, eu falo, você coloca o teu fone. Você coloca no teu fone. Eu não aceito. Porque eu sei que as células, que as células musicais, eu sei que as composições das letras, as notas, as melodias, se você não souber como fez, aquilo ali abre portal dimensional. Amém? E outra, também não é qualquer tipo de louvor. Tem louvor que eu não coloco. Tem louvor que eu não coloco dentro da minha casa. Porque nem todo louvor aponta para Deus. Então, assim, a maior adoração que você pode colocar dentro é aquela que sai de dentro dos teus pulmões. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você pode colocar os louvores da tua casa, mas não se prenda, amém? Somente a ficar colocando louvores de outras pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor pode te dar canções. Enquanto você está adorando, enquanto você está louvando o Senhor pode descer com uma unção, amém? Com a mesma unção que estava sobre a vida de Davi, que é a unção de salmista, e você liberar adoração ao Eterno, que quando você está criando canções espirituais para Deus, você vai ver a glória de Deus descer sobre a sua vida. São coisas que as pessoas não entendem. Por quê? Porque a gente está muito mecânico. Eu ligo o som e deixo o som lá. E tipo, eu tô adorando, só que nem sempre você tá adorando. Você tá fazendo de uma forma mecânica, de uma forma automática. Agora, quando você só coloca um fundo musical e você começa a liberar palavras de adoração, você tá vivendo o quê? Que tudo aquilo que tem fôlego louve ao Senhor. Você não precisa ser conduzido por uma música. Deixa eu te falar. O teu próprio coração já produz uma música de adoração ao Senhor. Porque o teu coração é como se fosse uma caixa, sabe o bumbo da bateria? Você já escutou o som do coração? Tutu, tutu, tutu. Gente, aquilo ali é um som de guerra. Parece loucura. Gente, é que às vezes Deus dá umas revelação meia louca, mas é real. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor.
Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você pegar um estetoscópio, né, e colocar no teu corpo, você vai ver que todo o teu corpo tem som. Tudo que tem no teu corpo tem som. Principalmente o teu coração. O ato de você respirar tem um som. O teu coração tem outro som. O seu sangue correndo nas tuas veias tem outro som. Vocês conseguem entender a dimensão da adoração? Que é muito mais profundo do que simplesmente você colocar somente um louvor dentro da tua casa. Experimenta adorar, e eu vou falar para você que não vai ser fácil. Experimenta adorar o Senhor sem um instrumento, sem uma interferência, sem uma ajuda musical para você ver como é difícil. Porque nós estamos acostumados, amém? Nós estamos acostumados a depender de motivações externas para orar e até mesmo para adorar. Você não precisa de um louvor dentro da tua casa ou dentro do teu carro para você adorar. Porque você já é o próprio louvor a Deus. Dentro de você. Então, todas as vezes em que você adora, você atrai a presença de Deus. Então, aqui pediam o quê? Um tocador de harpa. E o tocador de harpa veio, e a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. O que está querendo dizer aqui, quando você adora, quando você está buscando a presença do Senhor, a mão de Deus é estendida sobre a tua vida. Você recebe o favor do Senhor, você recebe a visitação do Eterno. Vamos lá. Outro ponto, versículo 16. E lhe ordenou, assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale. Talvez você está passando por um momento de dificuldade. Talvez você está passando por um momento de escassez. Talvez você está passando por um momento, em meio à guerra e tribulação, que você está pronto para subir para o monte, pronto para ir lá e receber a bênção do Senhor, só que você está dentro do vale, o Senhor está falando para você cavar poços. Cave poços. Cave poços, cave poços. Michele, o que significa cavar poços? Seja perseverante, não desista, busque. Que o Senhor vai derramar rios de água da vida sobre você. Cave os seus poços, continue trabalhando. Cava. Vamos lá, versículo 17. Eis que não sentireis vento, nem vereis chuvas. Você pode não estar vendo nada, você pode não estar sentindo nada, mas o Senhor vai liberar água boa e saciareis o vosso rebanho e os vossos animais de carga, que vai dar para você abençoar a vida de muitas outras pessoas. Isso daqui o Senhor está falando literalmente para quem está passando por um momento de escassez, seja a escassez financeira ou escassez espiritual, porque às vezes você está numa escassez espiritual. Você está no vale, você está buscando, mas você parece que não está vendo a mão de Deus. O Senhor está falando para você, adore, permaneça, persista, eu sou contigo. Às vezes você está passando por uma crise financeira, o Senhor está falando, vai, cava poço, busca, continua, não desista, porque por mais que os teus olhos não estão vendo, por mais que você não está sentindo, vai vir água boa que vai saciar você e todos aqueles que estão contigo. Você só não pode desistir. Continuando, versículo 18. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, é pouco diante de tudo aquilo que Ele tem para dar para você, pois Ele entregará Moabe nas nossas mãos. O Senhor vai entregar o inimigo na tua mão. Qual que é o teu inimigo? Às vezes é o problema do espírito da miséria, é o espírito da escassez, o espírito da mornidão espiritual, da escassez espiritual. Vamos lá. Destruireis todas as cidades fortificadas e cortareis todas as árvores frutíferas. Está falando que é para você destruir, tirar da tua vida tudo aquilo que está dando fruto podre. O Senhor vai te entregar armas, o Senhor vai te entregar estratégias, o Senhor vai... Lembra que foi falado
que o Senhor vai começar a revelar tudo que está em oculto, que é para você destruir, cortareis todas as árvores frutíferas. Porque às vezes tem na nossa vida, na minha vida e na tua vida, árvores que dão frutos podres, que nem foi você que plantou, ou talvez foi você que plantou. É para você arrancar. É para você tirar. É para você fazer uma limpeza. Tapareis todas as nascentes e cobrireis de pedra todos os campos férteis. Da onde está nascendo mal? Qual é a fonte que está jorrando malignidade dentro da tua casa, dentro da tua família? Será que foram fontes que os antepassados ali fizeram, que construíram, que foram abertos? Você vai tampar. Você vai ser um restaurador. Você vai restaurar a tua casa. Você vai restaurar a tua família. Deixa eu te falar, meu irmão. Deus faz, mas ele trabalha em comunhão comigo e com você. Não pensa que Deus vai fazer tudo. A tua parte é você que tem que fazer. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Mas tem coisas que você vai ter que levantar a tua manga e falar, vamos lá, Jesus. Eu estou aqui para fazer o que precisa ser feito. É para ir para a guerra? Vamos para a guerra. Mas eu faço que nem Josué. Eu só vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor for comigo, o Senhor está me dando permissão e o Senhor está falando comigo através da palavra, eu irei. Porque ele já liberou anjos sobre você, a teu favor e a teu respeito. A mão dele está sobre você. O problema é, a gente fica sentado esperando as coisas acontecerem. Ou então a gente fica estagnado. A gente fica sem força. Vai ter dias em que você não vai ter vontade de orar. Você vai adorar. Vai ter dias em que você não vai nem orar e nem adorar. Você vai chorar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele pega até mesmo os nossos gemidos inexprimíveis e leva como uma adoração, e leva como uma oração aos ouvidos do Pai. O importante é você continuar e cavar os seus poços, porque o Senhor vai fazer. Ele vai fazer. Você só tem que fazer a tua parte, porque cavar poço é doído, né? Cavar poço precisa de esforço. Cavar poço te tira da sua zona de conforto. Cavar poço, você vai encontrar muitos bloqueios. Às vezes vai ter uma pedra, às vezes vai ter algo que você vai ter que colocar uma força um pouco a mais. Só que a vida é desse jeito. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que cavar os nossos poços. Mas a recompensa vai vir. Vamos lá. Outro ponto, versículo 20. E aconteceu que ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Vocês conseguem entender o porquê que a primícia do teu dia tem que ser para o Senhor? É um sacrifício matinal. Para muita gente é um sacrifício além. Porque fala, poxa, mas eu poderia estar dormindo ali 20 minutos a mais. Se eu fosse você, eu pegava esses 20 minutos a mais que você pode ter de sono e oferecia ao Senhor. Porque durante a manhã, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. O que eu estou querendo dizer é, se você entrega o teu dia ao Senhor, se você faz um sacrifício matinal todos os dias a Ele, o teu dia será abençoado e cheio da água da vida. Agora, se você acorda e você não dá nem bom dia para o Espírito Santo de Deus, e você já pega o seu celular para ver as páginas de fofoca, o pior ainda é quando é página gospel. Ah, não, mas eu tô vendo as fofocas do mundo gospel. Piorou. E você não consagra a tua vida ao Senhor, você pode ver que o teu dia não vai ser bom. Agora, quando você consagra o teu dia ao Senhor, você tem manancial, você tem a presença de Deus por durante todo o teu dia. Deus está falando novamente. Buscai-me ao amanhecer, buscai-me ao amanhecer. O Senhor se encarrega de guardar os teus passos. Mas você está buscando a presença dele? É um sacrifício, na hora do sacrifício matinal. Por quê? No Antigo Testamento existiam horários para se fazer o sacrifício.
E um dos sacrifícios, amém, é o quê? Era feito na manhã. Eu e você temos que ser, amém, um sacrifício vivo. Todos os dias. Todos os dias. Um sacrifício vivo. Exatamente, é se programar, é deitar mais cedo, é organizar o seu dia. Infelizmente, Satanás fez na minha vida e na tua vida com que Jesus fosse colocado para fora da rotina. Como se Deus fosse a pessoa que a gente só busca de domingo ou no dia de culto. Então, se eu tenho culto na semana de quarta-feira, eu vou lá e busco a Deus na quarta-feira. Se eu tenho culto na semana, na sexta, na vigília, eu vou buscar na quarta e na sexta. Agora, se eu só tenho culto na minha comunidade local de domingo, eu só vou de domingo. Satanás fez isso. E a gente abraçou. Ah, não, eu vou para a igreja no domingo. Só que segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu não tenho relacionamento com ele. Sábado eu não tenho relacionamento com ele. Piorou de manhã, que eu já tenho que acordar cedo para trabalhar. Então, na hora do sacrifício matinal, veio muita água descendo da direção de Edom e alagou a toda a região. Vamos continuar, versículo 21. Vocês viram quantas chaves que tem aqui? O Senhor fala, povo de Deus. Versículo 21. Assim que os moabitas tomaram conhecimento do que os reis tinham vindo, de que os reis tinham vindo atacá-los, todos que eram capazes de empurar armas, das crianças aos mais idosos, foram convocados e tomaram posição de guerra na fronteira. Ao alvorecer do dia seguinte, quando se levantaram e o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas, o sol da justiça é Jesus, refletindo o brilho dele sobre as águas que flui do trono do Senhor sobre a tua vida. O sol da justiça reflete nas águas que flui do trono sobre você. Vai vendo. Os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas e lhes pareceu como sangue. O sangue de Yeshua, que te lava, que te cobre, que te protege, que te santificou. Então exclamaram assustados: é sangue! Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros, e agora Moabe é pilhagem. Deus traz confusão no arraial do inimigo. Quando você faz aquilo que a Bíblia te direciona a fazer, quando você entende os códigos que estão por trás, as chaves que estão por trás, amém, da Bíblia, você entende, a sua mente faz assim, ó. Tem lutas, querido, que você não vai precisar nem fazer, que você não vai precisar nem ir para a guerra, porque você já adorou lá no começo. E o Senhor simplesmente vai trazer confusão no arraial do inimigo e eles vão se matar entre si. Porque entenda que a tua luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades e dominadores do mal. Porque Satanás, ele se acha esperto. Ele tem uma porção de sabedoria, mas mais é o Senhor. Deus é expert. Deus é maravilhoso. O teu pai e o meu pai, ele é maravilhoso. Eu sei que para alguns deve estar dando um bug na cabeça, né? Isso daqui. Mas é a revelação. É Bíblia. É Bíblia. É palavra. Peça para o Espírito Santo te revelar, querido. Aquilo que está na Escritura. Você vai se surpreender que as coisas, que a palavra de Deus é muito mais profunda do que você imagina. Porque, gente, o Senhor está pedindo para me falar de novo aqui. Vamos lá. Assim que os moabitas tomaram conhecimento de que os reis tinham vindo atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, das crianças aos mais idosos, foram convocados e tomaram posição de guerra na fronteira. Você e eu estamos constantemente numa fronteira. Nós estamos constantemente numa zona ali de guerra. Por quê? Satanás está querendo pegar a minha vida e Deus quer permanecer, que a gente permaneça do lado dele. Então existe uma guerra gigantesca. Satanás querendo tirar você da presença de Deus. Amém? E Deus te guardando, te protegendo. Por isso que a palavra fala: estai atentos sobre o teu muro de vigia, não baixai guarda.
Orai e vigiai, não cessai, estai constantemente em alerta. Um ponto, amém? Satanás, ele libera todo tipo de casta de demônio, desde os mais baixos até os mais altos. Aqui trazendo para o mundo espiritual, desde espíritos malignos de Exu Mirim, Exu que fica pegando em criança, Exu, todas essas castas baixas até os mais altos são colocados na fronteira para te atacar. Então vamos lá. Quando se levantaram no dia seguinte, o sol começou a refletir o seu brilho sobre as águas. Você carrega a água do trono de Deus, a água da vida. Senhor, libera, Senhor, da tua água. O que Jesus deu para a mulher do poço? Ah, se você soubesse, você me pediria da água da vida. E ela falou, Senhor, dai-me de beber desta água. Então você carrega esta água. Amém? Aqui é o quê? A presença de Deus, a vida, a água que flui do trono do Senhor. O sol começou a refletir o seu brilho. Quem é o sol da justiça? Jesus. Começou a refletir o seu brilho através de você. E os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas que lhe pareceu sangue. Quem são os moabitas? Os teus opositores. Os inimigos de nossas almas. Viu o quê? O sangue de Yeshua sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando os demônios veem o sangue de Jesus, eles batem em retirada. Então exclamaram assustados, é sangue. Vocês conseguiram entender a revelação? É sangue. Não tem principado, potestade, dominador da treva, Exu, pode ser o capeta que for, que vai permanecer na tua vida, na tua casa, na tua família, se você carrega o sangue de Cristo. Se você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Mas para tudo isso, a gente precisa o quê? Ter uma vida com o Senhor. Tá disponível para quem não faz sacrifício? Tá disponível. Lógico que tá. Pela graça e misericórdia de Deus. Mas para quem busca tem favor. É diferente. Vamos lá. Versículo 24. Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, estes se ergueram, os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território dos moabitas e o arrasaram. Destruíram as cidades e à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis, iam jogando pedras. Cada homem lançava a sua, até que todo o solo cultivável ficasse coberto. Tamparam todas as nascentes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de Kir-Karest, capital de Moabe, sobre suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras os cercaram e também atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na luta com espada, a fim de forçarem passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Vai prestando atenção. Então tomou seu filho mais velho, que seria seu futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao Deus dos Moabitas. Qual Deus? Camos, sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para a sua terra. Mais uma vez, o Senhor está dizendo: vá, se posiciona na trincheira, adore, busque, se santifique, peça para Deus da revelação, porque os campos que estavam férteis para trazer pecado sobre a sua vida, pecado sobre a sua casa, trazer estagnação financeira, trazer estagnação espiritual, vão ser fechados e vão ser anulados, vão ser derrubados. Vai ter que ser cortada toda árvore podre. Porque às vezes você acha que está dando fruto bom, mas está dando fruto podre, fruto contaminado. Tá cheio de gente que fala que está dentro do pecado e fala, mas eu tenho fruto.
Ai, mas a gente reconhece a árvore pelo fruto. Tudo bem. Tem fruto que você pega e por fora ele tá lindo, quando você abre tá podre, bichado. Tá cheio de gente assim, que tá cheio de fruto, que é uma árvore frondosa, bonita, mas na hora que você pega os frutos dessa árvore que você vai comer, tá cheio de bicho. Quais são os tipos de fruto que você está dando? Qual é a árvore que você está cultivando? Qual o solo que você está mantendo? De que água está sendo irrigada essa árvore frutífera? Qual o tipo de fruto que você tem se alimentado? Então, o Senhor, amém, está separando um período da sua vida e ele se iniciou hoje de forma, já estava, mas hoje está de uma forma muito bem clara e escancarada, para que você limpe a tua vida, para que você cuide, amém, da tua terra, você. Por quê? As sementes novas vão ser lançadas. Vai começar a vir provisão. Mas se você não limpar o que precisa ser limpo, não tem como. Se você não tirar as frutas podres, as árvores contaminadas, se você não tampar os buracos, se você não tirar aquilo que é sujo, não tem como. O Senhor está cavando, mexendo. Então peça para o Pai revelar, peça para Deus ministrar. Pai, mostra tudo que está em oculto. Me revela o que está em oculto. Eu quero tirar tudo, Senhor, que não é proveniente de ti. Tudo que está parando a minha vida, tudo que está paralisando o meu ministério, tudo que está paralisando a minha vida financeira, a minha vida conjugal, a minha vida espiritual. Senhor, eu coloco todas as áreas da minha vida diante da tua presença. Não tenha medo. Não tenha medo. Vai. Confia no Senhor. Confia no Deus de Israel. Ele é contigo. Amém? Vamos lá. Só restou apenas a cidade da capital de Moabe sobre suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras cercaram e também atacaram. O Senhor libera armas espirituais sobre a tua vida. Se você não sabia disso, saiba. No mundo espiritual, tudo que tem aqui, tem lá. Da mesma forma que tem um exército cheio de armamentos de guerra aqui, lá também tem. Parece loucura, mas é real. Existe arma, existe atiradeira, existe metralhadora, existe tudo que você possa imaginar. Chicote, tudo que você possa imaginar tem. Só que para quem vive dentro da religiosidade e da superficialidade do espírito, jamais vai entender. Mas é real. E eu peço a Deus que um dia o Senhor te dê permissão para que você adentre as dimensões espirituais e Ele te leve na sala dos armamentos, na sala das armaduras e nas diversas salas que existem no mundo espiritual. Para você ver que isso é real. Porque o Senhor disponibiliza armas espirituais para você. E aonde que está escrito que existe armamento, que existe roupagem de guerra? Vai lá em Efésios 6. Mas revestivos de toda a armadura com capacete da salvação. Aquela armadura, ela é real. A espada da palavra. Só que não existe somente a espada. Deus não é o nosso general? O Deus de Israel, o Deus do exército, o nosso general não é Cristo? Gente, quando o Senhor fala que nós pertencemos ao exército, não é um exército terreno, é um exército do céu. E como que um exército vive, tem vitória sem arma? É questão da gente parar e raciocinar e entender o que o Espírito está dizendo, o que a palavra do Senhor está dizendo. Por que Josué vencia todas as batalhas? Porque ele buscava a presença de Deus e Deus liberava o exército junto com eles. Gente, é questão da gente ler a Bíblia na profundidade, não na superficialidade. Chega de viver uma vida com o Senhor de raso. O povo de Deus está sendo engolido por batalha espiritual, por falta de conhecimento da Escritura. Eu sei que tem umas revelações que muitas pessoas não entendem. A tua cabeça dá um bug. Mas o Senhor revela. Você só tem que ter o quê? Fome e sede de pedir para o Senhor. Revela, Pai.
me revela. Então, quando você começa a entender e a ler a Bíblia na profundidade e pedir para o Senhor que Ele te revele o que está em oculto das Escrituras, você começa a adquirir todo o conhecimento para você levar para dentro da sua vida. Vamos lá, outro ponto. Quando o rei Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na luta de espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Às vezes, Satanás vai vir o próprio capeta contra você, mas não vai ter sucesso. Eu vou contar algo que aconteceu comigo para vocês entenderem. Na sexta-feira eu não fiz live, né? E eu contei para vocês que o próprio Satanás veio na porta da minha casa. Então, foi na quinta, se eu não me engano. Deixa eu ver. Foi na quinta-feira. Foi na quinta-feira. Na sexta eu não fiz live, mas na quinta-feira houve um episódio aqui que eu não contei para vocês, mas eu vou contar. Eu fiz a live, fiz tudo que eu tinha para fazer e durante o dia, durante a tarde é o meu momento com Deus. Amém? E eu fiquei ali naquele momento de oração, orando, buscando ao Senhor. E quando foi 4 e pouca da tarde, 4h20 mais ou menos, 4h20, 4h30 da tarde, eu moro nos fundos de uma casa, né, de aluguel. A dona da casa desceu e veio me chamar. Ela falou, oi, você tá aí? Aí eu peguei e falei assim, tô. Ela falou assim, primeiro eu pensei que ela estava chamando outra pessoa, né, e eu estava tão aqui na oração, eu estava tão profundo no espírito que eu nem me liguei, depois da bichinha chamar tanto que eu fui ouvir. Eu falei, oi, pode falar. Aí ela falou assim, é porque tem uma moça, escuta isso aqui, tem uma moça que tá lá em cima, uma mulher lá em cima, perguntando se é aqui que mora uma mulher que ora. Aí eu já me assustei. Eu peguei e falei assim, nossa, porque eu peguei e falei pro Senhor, eu falei, nos momentos, né, da minha oração, eu falei, Senhor, que o Senhor possa me capacitar ainda mais, Pai, para que o Senhor me use sobre a vida das pessoas, para que o Senhor traga revelação, para que o Senhor me use da forma como o Senhor quiser. E logo depois que eu fiz essa oração, passou poucos minutos, aconteceu isso. Aí eu peguei e falei assim, mas ela falou de onde que ela é, quem ela é? Ela falou, não. Aí eu peguei e já fiquei meio assim. Me dá até um negócio só de lembrar, gente, porque foi punk. Aí eu peguei, o Espírito Santo falou assim, unge tuas mãos. Aí eu peguei o óleo, ungi as minhas mãos, eu falei, não. Ela falou, você vai lá? Eu falei, vou. Aí eu entrei, peguei o óleo, ungi as minhas mãos, me revesti. Eu falei, Senhor, eu me revisto de toda a armadura, que se for alguma coisa, o Senhor me guarde e me proteja. Amém. E fui. Quando eu cheguei lá, eu vi a mulher, né, ela foi mais à frente, a dona da casa foi, depois eu fui atrás dela. Quando eu cheguei lá, eu vi a mulher no portão. Aí eu olhei assim, ela já era uma mulher de mais idade. E aí eu peguei e falei assim, oi, pois não, posso ajudar? Ela pegou e falou assim, e é você que ora? Eu falei, oro, né? Se é uma oração, a gente ora, o que está acontecendo? Ela, escuta essa história. Aí ela pegou e falou assim, é porque eu estava ali embaixo chorando, porque aconteceu algo sobre a minha vida, e eu estava ali sentada e passou uma mulher do nada ali e me viu chorando e falou que aqui nessa rua morava uma mulher que ora. E ela falou para mim vir procurar para pedir uma oração, né? E eu falei: uma oração não vai fazer problema, não vai ter problema nenhum. E eu decidi vir. Só que a mulher não me deu o número da casa. Aí eu peguei e falei assim, gente, será que foi um anjo? Comecei a, né, conversar com Jesus. Eu falei, nossa, será que foi um anjo que pediu para a mulher vir? Mas vai vendo. Aí eu peguei e falei assim, tá, mas o que está acontecendo? Você quer uma oração específica por alguma causa específica ou você só quer receber uma oração? O que você quer? Aí ela pegou e falou assim, é porque, escuta isso aqui, é porque eu saí do meu emprego, agora eu tô meio com a minha cabeça bagunçada, e a minha filha, eu tenho uma filha, e a minha filha, ela tá num abrigo, e eu não vou poder pegar a minha filha. A minha filha, ela tem 6 ou 7 anos, eu não me recordo, porque eu já tive ela um pouco mais velha, e ela foi para um abrigo, e é um abrigo espírita. E agora eu vou ter que ir embora, a minha filha vai ficar aqui, e eu não sei como que eu vou contar para ela que ela vai ter que ficar aqui. Porque eu não tenho como contar, dar essa notícia para ela, porque eu não sei como contar. Eu falei, entendi. Eu falei, então vamos orar. Amém? Vamos orar para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor venha sobre você
sobre essa situação e que o Senhor te dê estratégia de contar para ela que ela vai ter que ficar, mas que será por um período pouco de tempo, um pouco período de tempo. Aí eu peguei e falei assim, qual o seu nome? Ela falou, Diana. Na hora que ela falou Diana, o meu espírito tremeu. Porque para quem não sabe, gente, Diana é um principado. Para quem não conhece de Bíblia, Diana é um principado. E ele é um principado que ele é descrito na Bíblia, Diana de Efésios. Ele é um principado que ele está dentro da tríade das rainhas dos céus. Só para vocês terem noção, tá? Vamos lá. Tanta gente tem esse nome. Sim, gente, é um nome. Não entenda que não é o nome, mas vocês vão começar a entender. Na hora que ela falou Diana, aí eu peguei e fiquei assim. Eu peguei e falei assim, tá, e o nome da sua filha? Ela falou, é Raquel. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu peguei e eu tenho uma mania que eu tenho que tirar um pouco dessa mania. O meu marido fala, você tem essa mania e você não pode. Não é um nome comum, não é um nome comum, tá? Tem muita gente que tem, mas a irmã falou, é verdade. Não é um nome tão comum. E vocês vão começar a entender. Aí eu peguei e falei, né? Tá bom, vamos orar. Aí eu falei o nome da tua filha. E aí eu coloquei a mão no ombro dela, aqui assim, e eu fechei o olho. No que eu fechei o olho para orar, e meu marido sempre falou: "Você ora de olho fechado às vezes". Quando é libertação, eu não oro de olho fechado, mas geralmente eu tenho esse hábito de orar de olho fechado. Meu marido sempre fala para mim. E aí eu coloquei a mão assim, eu peguei e comecei a orar por ela. Quando eu comecei a orar, que eu fechei o olho, que eu comecei a orar, ela fez um eu me assustei. Aí eu peguei e fiquei assim, eu não conseguia mais orar. Aí o Senhor falou: abre o olho, fica com os teus olhos abertos. E aí eu comecei a olhar dentro do olho dela. E eu comecei a liberar aquilo que o Senhor foi colocando no meu olho, no meu espírito, e ela queria chorar, mas ela não chorava. Ai, Michele, mas tem pessoas que não conseguem demonstrar, que não conseguem chorar. Só que escuta isso aqui. Aquilo ali não era normal. Por quê? Teve uma irmã aqui da live que me mandou um sonho, que via algo dentro da minha casa, na minha cama. Você sabe o que queria? Satanás queria entrar dentro da minha casa. Só que Deus usou a vida da irmã para poder me avisar. Eu não vou contar o sonho aqui, amém? Porque é muito comprido, mas ela viu algo, a pessoa que contou, acho que ela está aqui, o sonho. Então, irmã, eu louvo a Deus pela tua vida, amém? Eu louvo a Deus porque você me contou o sonho. E eu falei para você que eu já sabia mais ou menos do que se tratava, amém? Então, Satanás não está tendo brecha para entrar dentro da minha casa. Então, ela pensou o quê? Que eu iria abrir o portão da minha casa para fazer ela entrar e eu orar. Só que eu não trouxe para dentro da minha casa. Depois disso, que eu orei, ela foi embora. Aí passou. Mas eu senti que algo mudou. Por quê? Veio para drenar aquilo que eu estava buscando. Gente, é pesado, é muito pesado. Por isso que eu tô falando, o mundo espiritual, ele é mais real do que vocês possam imaginar. Quando eu falo que Satanás, ele, gente, não se brinca. Por isso que eu falo, tenha uma vida de santidade. Tenha uma vida, amém? Tenha uma vida de busca constante com o Senhor. Satanás não está para brincar. Satanás não está para brincar. Eu orei por ela. Escuta isso aqui. A vizinha aqui de cima, ela é cristã, mas ela não é uma cristã que ela não vai para a igreja, ela já é mais de idade. E ela começou, ela do nada, ela levantou a mão e ela falou: Senhor, eu repreendo todo o mal. Gente, foi a coisa mais louca, uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. Ela falou: Senhor, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela tem o jeitinho dela de orar, eu repreendo todo o mal dessa vida. Vai em nome de Jesus. E ela começou a orar. E ela também sentiu que tinha alguma coisa diferente. Ela falou: nossa, que coisa louca. Povo de Deus, a mulher simplesmente sumiu. Nunca mais, amém,
Veio. Nunca, meu marido, aí eu contei pro meu marido quando ele chegou. E aí ele falou, cara, que história maluca. Só que bateu certinho. E depois, no outro dia, isso foi, né? No outro dia eu orei. E aí eu conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que essa pessoa está aqui? Por que tá acontecendo? O que foi que aconteceu? Por que esse demônio foi enviado? E aí o Senhor pegou e falou assim, você está incomodando o inferno. Você está mexendo em estruturas demoníacas de alta patente e o inferno está extremamente irado contra a tua vida. Mas fique calma, minha filha, porque nenhum mal te causará dano. Povo de Deus, por que eu contei isso daqui para vocês? Eu não iria contar, mas o Senhor pediu para me contar, porque é testemunho. Quando o povo fala, amém, que bruxo aparece, tá? Que os bichos vêm na porta de casa, não é a primeira vez que Satanás vem na porta da minha casa. Já veio o espírito da morte para tentar me matar, para tentar me pegar. Então, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, tenha uma vida de adoração. Porque se eu não tivesse uma vida de adoração, se eu não tivesse discernimento de espírito, se eu não tivesse na trincheira, se eu não tivesse com as minhas armas espirituais, se eu não tivesse a maturidade espiritual que eu tenho através de Cristo Jesus, eu tinha trago aquela mulher para dentro da minha casa. Não, vamos orar. Por quê? Satanás ele está ao nosso derredor em todo o tempo, procurando nos tragar como se fosse um leão. Então, às vezes, ele vai tentar entrar de alguma forma dentro da tua casa e não vai ter como. Ele vai vir da forma como você menos imagina. E aí, o que tem a ver o sonho? No sonho, a mulher ela era como se fosse a minha filha, e a mulher falou. Por isso que a gente tem que aprender a entender sonho. A irmã falou: olha, era uma mulher que se dizia ser sua filha, mas quando eu olhava e via que ela dizia ser sua filha, ela não tinha como ser sua filha, porque ela tinha o cabelo branco, ela já era mais velha de idade. Olha isso aqui, gente. Fala se Deus não avisa os seus profetas. A mulher veio falando de filha e ela tinha o cabelo branco. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender o nível? Porque isso, povo de Deus, pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Principalmente se você tem uma vida de devoção. Sim, principalmente se você está fazendo estrago no mundo espiritual. Principalmente se você, amém, tem favor de Deus. Então, querido, querida, esteja atento, esteja alerta, esteja em vigilância. Satanás não brinca de ser Satanás, mas o povo de Deus brinca de ser crente. O povo brinca de ser crente. O povo leva as coisas do Senhor na brincadeira. E, gente, é pra gente sempre estar em vigia. Porque se eu fosse uma pessoa inocente, na fé, imatura, eu tinha aberto a casa. Não, vamos lá dentro, eu vou orar por você, mas era hora de eu pegar meu filho primeiro, que Deus cuida de tudo. Amém? Ele permitiu isso acontecer por quê? Para mostrar que é real, para falar assim, olha, o mundo espiritual está agitado, o inferno está com raiva de você, o cão está babando contra a tua vida. Só que eu estou guardando, eu estou protegendo. Porque faltava pouco tempo, faltava 20 minutos para pegar meu filho na escola. E eu jamais iria abrir a porta da minha casa para quem eu não conheço. Eu costumo dizer, se você entrou dentro da minha casa, se sintam privilegiados. Não porque eu sou, nossa, ela é a expert, não, porque eu não coloco qualquer pessoa dentro da minha casa. Tem pessoas que querem vir na minha casa, eu falo, Senhor, se for para vir, o Senhor deixa. Se não for, nem deixa entrar. Pode ser quem for, até parente. Até parente. Você quer vir na minha casa por quê? Para que você quer vir na minha casa? Você não pode estar levando todo mundo para dentro da tua casa, não, querido. A tua casa é o teu refúgio seguro. É o lugar do teu descanso. Tem gente que abre a casa e sai fazendo festa, churrasco. Faça, mas cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Porque a tua casa
é o teu lugar da onde você volta, para você voltar para tua casa, para tua família, para você dormir, para você descansar. Você está ali tendo uma vida de oração, você está tendo uma vida de devoção, você está colocando a tua casa dentro do círculo ali, no meio, colocando muralhas de fogo ao redor da tua casa. E aí você está protegendo, aí você decide fazer uma festa, você decide fazer alguma coisa, você abriu a trincheira. Satanás entrou e você nem viu. Aquele demônio que a irmã disse que viu no sonho estava querendo entrar dentro da minha casa. Só que não estava tendo oportunidade. Veio como? Pessoalmente. Gente, o inimigo é astuto. Quando eu falo que ele não vai vir com tridente, rabo e chifre, não vai. Não vai. Então, em nome de Jesus, levante altar de adoração. Levante altar de adoração. Guarda, amém? Em nome de Jesus, a tua vida, guarda a tua casa, guarda a tua família. Eu trouxe esse testemunho para vocês verem que o mundo espiritual ele é real. E deixa eu te falar algo que não é para te botar medo. Não é para te botar medo, porque você sabe que a tua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E Satanás está com uma raiva pior, mais ainda do que eu estava, porque eu contei. Mais ainda do que ele estava da minha vida, eu vejo ele se contorcendo, porque eu contei isso daqui. Deixa eu te falar algo. Quanto mais profundo você for na presença de Deus, mais o inferno vai se levantar contra a sua vida, mas mais os anjos do Senhor vão te proteger. Mais os anjos do Senhor vão te guardar. Mais os anjos do Senhor vão te blindar. Não é porque foi esse principado que veio na porta da minha casa aqui, amém? Para tentar vir, que vai ser esse que vai vir na tua vida, não. Porque está repreendido em nome de Jesus. Mas pode vir qualquer tipo de outro. Assim como uma vez veio o Exu da morte na porta da minha casa para tentar me matar. Foi justamente quando eu estava lutando contra o espírito de Jezabel. Para vocês entenderem o nível de guerra e de batalha que eu já passei. Então isso tudo é para servir de testemunho para que vocês, em nome de Jesus, não brinquem. Povo de Deus, se existe alguém aqui que ainda está na dúvida de servir a Deus com seriedade ou não, em nome de Jesus, irmão, não tenha dúvida não, porque o capeta não está brincando de ser capeta. Não tá. A gente é que não está levando as coisas do Senhor a sério. A gente é que está vivendo na hipergraça. Amém? Vamos lá. Gente, a Kelly colocou aqui uma coisa muito séria. Eu atendia clientes na minha casa, não faço mais isso. Se você não consegue, amém, pagar um aluguel, eu também já fiz muito tempo isso na minha vida, mas o Senhor também pediu para me parar. Quando eu parei, foi quando eu aluguei e abri o meu espaço. Consagra a tua casa. Não tenha medo de fazer oração dizendo, Senhor, se essa cliente, se essa paciente, dependendo do que você faz, for para trazer alguma coisa dentro da minha casa, Senhor, que ela não feche, que eu não atenda. Em nome de Jesus. O Senhor vai te trazer novas pessoas. O Senhor vai te trazer novos clientes. Mas não leve para dentro da tua casa. Amém? Glória a Deus. Ó, eu tenho uma doceria na garagem da minha casa. Então, unja a tua casa. Unja a garagem da tua casa. Levanta muros de fogo que estão descritos lá no livro de Zacarias. Amém? Zacarias 5, se eu não me engano. Zacarias 5, versículo 3 ou Zacarias 3, versículo 5, eu não me engano. Mas está no livro de Zacarias, depois eu vejo aqui direitinho. E unge a tua casa e declara que nenhum mal poderá passar. Só vai vir pessoas do bem, amém? Porque tem coisas que a gente não tem como, você precisa desse lugar, né? Então, coloca, unja, amém? Santifique ao Senhor que o Senhor guarda, tá? Amém? Ontem a palavra foi que estamos... Gente, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, tá? Deixa eu ver aqui. Talvez eu nem tenha falado o nome dessa mulher de verdade, mas falou o nome. Sim, pode ser que seja. Pode ser que o nome dela não seja Diana. Pode ser que ela tenha um outro nome. Mas na hora que ela falou Diana, porque, gente, não é um nome comum. Tem pessoas que vivem, que têm esse nome, tá? Diana. Mas para quando a gente está no mundo, ligado no mundo espiritual, e você sente também.
Depois eu pedi perdão a Deus, né? Cheguei até a falar, Senhor, mas será que realmente não era uma pessoa precisando? Mas aí o Senhor disse, filha, eu sempre aviso quando alguém vai vir. Eu sempre aviso os meus profetas, olha, fulano vai te procurar. E aí ele me trouxe passagens bíblicas. Lembra que eu falei para Ananias que Paulo iria vir e eu relatei tudo? Eu falei, sim, Senhor Jesus, é verdade. E aí ele usou a boca do meu marido para falar a mesma coisa. Se fosse da parte de Deus, Deus teria avisado para me preparar. Deus não pega ninguém de surpresa. Satanás sim. Amém? Então pode ser que o nome dela não era Diana? Pode. Pode ser. Porque não é normal você não sentir paz quando você está fazendo uma oração. Quando você está fazendo uma oração e você sente o que eu senti, filho, é capeta puro. Capeta puro. Purinho, purinho, do fio do cabelo até a ponta do pé. Amém? Sonhei com um caixão cheio. Irmã, não sei o que significa. O que tem mais no teu sonho? Eu não sei o que significa sonhar com um caixão cheio de arroz, amém? Bom, acho que é isso. Gente, a gente não vai conseguir ler o 4, tá? Por conta do horário, mas eu precisava contar isso, o Espírito Santo pediu para me contar, tá? Acho que eu respondi tudo aqui. Deixa eu ver. Foi intencional o nome? Sim, exatamente. Eu também acredito que foi intencional para mostrar, amém? Que tipo, ó, eu tô no teu calcanhar. Eu tô aqui. Amém? Opa. Oh, Jesus amado, misericórdia, peraí. Bom, vai sumir. Aí, pronto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, gente, eu contei isso para vocês entenderem, porque vai muito de acordo com aquilo que nós que nós escutamos, que nós lemos aqui. Amém? Estejam alertas, estejam atentos e vigilantes, em nome de Jesus, para que você não seja pego de surpresa. Deus vai começar a liberar estratégia, Deus vai começar, amém, a liberar, a revelar tudo que está em oculto, tudo que está em secreto. O sol da justiça brilhará sobre você. O sangue de Yeshua te cobre, te guarda. Por mais que o inferno se levante, por mais que o inimigo venha na porta da tua casa, querido, nenhum mal te causará dano. Nenhum mal te causará dano. Ninguém pode te tocar. Ninguém. Ninguém toca no ungido do Pai. Ninguém toca naquele que foi escolhido pelo Senhor. Amém? Para isso, povo de Deus, vos revista, cave os seus poços, leia de novo. Amém? Um direcionamento. Pega o livro de 2 Reis agora, quando você tiver um tempo, leia novamente. Amém? Da mesma forma como o Senhor trouxe essas revelações aqui tão profundas, que eu sei que teve gente que ficou meio confuso, que não entendeu. Peça para o Senhor trazer revelação. Ele vai falar contigo. Amém? Ele vai falar com você. Amém? Ele vai falar contigo. Ele vai falar com você. Ele vai se revelar a você. Ele vai dar estratégias a você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amanhã a gente continua o capítulo 4, eu vou orar. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Damião. Vamos orar. Amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar, te rendendo graças, louvores e adoração por mais uma live. Obrigada, Pai, pelos ensinamentos, obrigada pelas revelações. Obrigada porque eu sei que o Senhor, ó Pai, já disponibilizou anjos de alta patente, anjos de baixo, Senhor, da hierarquia, do domínio, Senhor, de Miguel, anjos de batalha, anjos, ó Pai, que estão à frente do teu pelotão celestial. Eu declaro, Senhor, que eles permaneçam, Senhor, em nome de Jesus, em prol, acampado sobre a vida de cada homem e cada mulher, assim também como sobre a minha vida, Pai. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus é levantado os muros de fogo do Senhor ao redor de cada casa, cada estabelecimento, todos aqueles que atendem em suas residências, que têm negócios dentro de suas casas. Eu declaro um muro de fogo, eu declaro que o inferno não poderá, os demônios não poderão, Senhor, passar, Senhor, para dentro deste lugar, serão consumidos pelo fogo da tua presença, serão consumidos pelo fogo da tua glória, porque o Senhor levanta agora, Senhor, em nome de Jesus,
muros, ó Deus, muros, ó Pai, em nome de Jesus, de fogo sobre essas casas, Adonai, oh, recantalabaçomenerraia, em nome de Jesus, guarda, proteja, revista, traz, Senhor, em nome de Jesus, novas armaduras para os teus filhos, que haja disponibilização agora, Pai, de novas armas espirituais para os teus filhos, em nome de Jesus. Que eles recebam, Senhor, as novas armas espirituais que cada um aqui tem por direito, Pai. Em nome de Jesus. Revela tudo que está em oculto. Tudo que está, Senhor, sobre as trevas, que a luz do Cordeiro, em nome de Jesus, resplandeça e haja luz. Tudo que está em oculto vai ser revelado, Jesus. Tudo que está em oculto, Pai, tudo que precisa ser destruído, as árvores que precisam ser quebradas, Pai, em nome de Jesus, os terrenos que precisam, Senhor, ser tapados, em nome de Jesus, o Senhor traga a revelação. Dá também, Senhor, força espiritual, graça, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, continuar cavando os nossos poços, para que a glória do Senhor resplandeça, para que a água que flui do trono da vida venha, Senhor, como manancial, Pai, em nome de Jesus, para podermos também, Senhor, darmos a muitas e muitas pessoas, Abba. É o que eu oro, Abba. É o que eu oro, Abba. É o que eu oro, Jesus, ó Deus. Toma conta, papai, de toda a equipe médica. O Senhor, ó Deus, já acampa os teus anjos, Senhor, naquele hospital, Pai. Que o Senhor conduza as mãos dos médicos, Senhor. Que ele venha, Senhor, em nome de Jesus, ser restaurado na sua saúde, Pai, nas suas emoções, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos, Pai, que essa cirurgia será conduzida pelo Deus vivo de Israel, Pai. Em nome de Jesus, que faça tudo conforme a tua vontade e o teu querer, Abba. Em nome de Jesus, limpa agora a nossa vida de toda a batalha espiritual, de todo o restolho que, Senhor, que existiu, porque quando a verdade é dita, Pai, quando a verdade vem, o inferno se abala, o inferno, Senhor, se destrói, o inferno começa a levantar, Senhor, dardos, a colocar, Senhor, lixos espirituais nas nossas vidas. Então eu declaro que o Senhor limpa todo agora o nosso ambiente, Pai, de tudo isso que foi revelado, de tudo isso que foi mostrado, de tudo isso que foi quebrado, Pai. Eu declaro que o Senhor limpa com vassouras de fogo, leva para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro. O Senhor, em nome de Jesus, deixa os demônios cegos, surdos e mudos, e eles não poderão, Senhor, vir atrás de nós e nem dos nossos queridos. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.